Graça e paz, queridos irmãos. Eu os convido neste momento à nossa breve meditação da Palavra de Deus escrita no capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João, capítulo 6, vamos ler o que está escrito no versículo 9. Versículo 9. Está escrito assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente, né? Que é para tanta gente. Então, quando nós olhamos esse versículo, nós que conhecemos essa história, observamos que tudo o que é grande começou com algo pequeno. Ele não começa grande, ele começa pequeno. Deus só quer algo para ele começar. Ele começa com as coisas pequenas. Quando Jesus Cristo propôs a Filipe, essa grande multidão está aí me seguindo há tanto tempo. Como faremos para alimentá-los? Filipe simplesmente colocou a impossibilidade. O quê? Nem um salário de 200 denários seriam suficientes para comprar pão, a fim de que cada um recebesse um pedaço. Ora, nós sabemos que 200 denários são 200 dias de trabalho, porque um denário era o pagamento de uma diária de um trabalhador. Então, Jesus Cristo riu. Tinha perto dele um outro discípulo, André, que disse: tem aí, nessa multidão, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eu creio que aquele era exatamente o lanche que aquele rapaz tinha levado para ele. Mas Jesus Cristo disse: trazei-me. Trazei-me. Chamaram o rapaz e nós sabemos o que foi que aconteceu. Será que é assim que você se sente hoje? Um desafio enorme diante de você e você se sente tão pequeno? Como que eu vou dar conta de algo tão grande? Eu não dou conta. Eu não vou poder. Não é para mim. Chame outra pessoa. Eu não sei. Eu não estudei o bastante. Eu não aprendi o suficiente. Eu não sei isso. Quem sou eu? Quem sou eu? Você se sente tão pequeno e o desafio é tão grande. Olhe, eu quero lhe dizer que todo Golias é gigante quando ele encontra um exército medroso. O gigante do medo é aquele que vence você antes que você entre no campo de batalha. O gigante do medo, ele é tão covarde que ele derrota você antes que você entre no campo de batalha com ele. Você se lembra do Golias? Do tempo de Davi? Que ele todos os dias aparecia no vale de Elá, chamando um guerreiro de Israel. Ele só queria um. Só um. Ele não podia com o exército. Ele queria um. Quando o povo via Golias, olhava o tamanho dele, ele é enorme. A lança dele, enorme. O homem tinha mais de 3 metros de altura. O exército de Israel, eles corriam. Eles não entravam no campo de batalha. O campo de batalha era o vale de Elá. Eles nem se aproximavam porque estava ocupado pelo gigante da aparência, pela aparência, pelo tamanho, pelo
pavor pelo medo. Até que um dia chegou um rapaz que não tinha medo porque ele sabia quem ele era. Ele não olhou para o tamanho do gigante. Ele não olhou para a pequenez dele. Ele olhou para a grandiosidade, para o tamanho do Deus que ele serve e para a grandiosidade do exército de Deus. Ele disse: tu vens para mim com espada e com lança, eu vou para ti em nome do Deus de Israel, do Deus dos exércitos de Israel. Ele sabia quem ele era. Será que hoje você está nessa situação? Como os guerreiros do exército de Israel? O milagre da provisão ali para aquela multidão que estava diante de Jesus só começou quando eles colocaram tudo, tão pouco, tão pequeno, mas era tudo o que eles tinham, eles colocaram nas mãos multiplicadoras de Jesus. Era tão pouco, era tão pequeno. Eu me lembro de uma vez, lá no meu projeto do Morro Dona Marta, eu tinha 110 crianças. Eu tinha 2 quilos de batata e 1 de salsicha. Eu não tinha como comprar dinheiro, como comprar nada, porque o último dinheiro eu tinha ido a pé para economizar o dinheiro do ônibus, de ida e volta. Eu comprei uma lata de extrato de tomate, Pomarola. E eu cheguei lá, orei. Eu tinha uma segurança no meu coração. A menina disse: só tem isso. Eu disse: corte a batata, corte a salsicha e vamos orar. A gente vai fazer o que for, o que Deus quiser. Na hora ela não quis servir o almoço. Essa moça hoje, essa cozinheira, ela mora na Paraíba. O nome dela é Socorro. E nós íamos orando e servindo os pratos, e as crianças todas comeram e nós comemos e ainda sobrou salsicha com batata, arroz e feijão, tudo nas panelas. Nas minhas mãos, aquilo não servia para nada. Não daria nem para o milésimo. Mas quando nós entregamos as coisas que temos nas mãos multiplicativas de Jesus, nós nos alegramos para ver o que vai acontecer. Foi isso que aconteceu ali naquele momento. Tomaram os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos, colocaram nas mãos de Jesus. E foi das mãos de Jesus que ele foi passando para os seus discípulos. Nós precisamos entender que isso é um princípio da solução para as nossas necessidades. Isso é um princípio da provisão de Deus para nós. Entregando o pouco que você tem, o pouco que você vê, o pouco que você se julga nas mãos multiplicativas do Todo-Poderoso. Espere o que vai acontecer. Se você olhar para esse momento do Evangelho, pense naquele rapaz. Ele sabia que eram só 5 pães, 2 peixinhos. Ele sabia, André, irmão de Pedro, sabia, Jesus sabia. Eram só 5 pães e 2 peixinhos. O menino viu diante dos olhos dele a oferta dele. E se multiplicando. Gente, que momento de tremenda perplexidade. E ainda a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. Olha, o que você acha disso? Quem escreveu esse evangelho aqui foi João. João estava lá presente. O que nós podemos ver é que se você tentar assumir o controle das coisas, não vai dar para nada. Você assume, não dá,
não tem jeito, eu preciso ser racional. É só isso que eu tenho, eu não posso entrar na briga. Se Deus mandou, confie na ordem do capitão. Lá, se você assume tudo na sua sabedoria, no seu poder, tudo vai ser limitado, porque a nossa mente é limitada. Mas nas mãos de Deus, você vai ver que as coisas se multiplicam miraculosamente, porque aí o poder já não é nosso. Lá em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 10, o profeta diz: não desprezeis o dia dos humildes começos, porque os olhos do Senhor se alegram em ver o trabalho começar. Como Deus gosta de ver quando nós começamos um trabalho para a sua glória. Ele entra com tudo. Se você olhar como é que Deus trabalha, ele botou um casal no mundo. Um casal. Olha a população mundial. De um casal. Olha a população mundial. Ele diz que planta uma semente. Uma semente. Veja a lei da semeadura. Você planta uma semente de uva. Nasce uma videira. Quantas uvas aquela videira vai produzir? Em cada uva tem uma porção de sementes. Cada semente tem o mesmo poder de vida daquela sementinha que foi plantada antes. Então você vê, Deus começa toda a população mundial de um casal, um homem e uma mulher. Deus começa tudo de um pequeno começo, de um princípio, de uma semente. Não despreze o dia dos humildes começos, quando você começa com uma coisa tão pequena, porque Deus se alegra, os olhos do Senhor se alegram quando Ele vê o trabalho começar, porque Deus gosta que trabalhemos. Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então vamos trabalhar. Nunca tenha medo de começar. Apenas comece com passos de fé. Comece com passos de fé. Jesus Cristo, lembra quando ele disse lá em Mateus 16, no versículo 18, eu edificarei a minha igreja. Eu. Como que Jesus ia começar essa igreja? Construir a igreja com o quê? Olhe, com 12 pecadores. Um deles o traiu, se enforcou. Pecadores exatamente como você e eu. Como você e eu. Ele edifica uma igreja que cobre o mundo e que será uma população tão eterna. Uma comunidade vastíssima que primeiro vai povoar as regiões celestiais e na hora certa descerá para habitar na terra. Como ele começou? Com um punhado de pescadores ali. Mas como isso foi possível? No momento em que ele se derramou, ressuscitado, entronizado. Ele se derramou pelo Espírito Santo dentro daqueles corações. Houve uma explosão tão grande, a Bíblia diz que eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Não desprezeis os humildes começos, porque os olhos do Senhor se alegram em ver o trabalho começar.
Tem aí um rapaz com 5 pães, 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Coloque nas mãos do Todo-Poderoso. Olha, nós lembramos que esses homens colocaram o mundo de cabeça para baixo. É preciso que você venha como está. Você traz o quê? Um desejo no coração. Como vai ser? Não sei, mas eu desejo começar. Eu tenho no meu coração esse desejo que arde tudo. Eu preciso de reparo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso dos elementos necessários para o ministério. Não se preocupe. Venha como está. Tão pequeno. 5 pães. 2 peixinhos. O que é isso? É o começo. Deus faz as coisas a partir daquilo que é pequeno. Ele não começa com um homem adulto, ele começa com um bebê. Quando ele enviou seu filho ao mundo, ele botou a palavra no ventre de uma virgem, nasceu um bebê que chorava, que mamava, depois engatinhou, ficou em pé, andou, pregou, foi à cruz, subiu para o céu. Foi assim a nossa redenção. Não despreze os começos pequenos. Não se julgue tão pequeno para achar que você é desnecessário no reino de Deus. Não desprezeis os humildes começos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.